tratam sobre a mesma coisa, são trabalhadas a partir da linguagem de um modo diferente. Então, o segundo texto tem esse caráter literário, de acordo com a percepção dos formalistas na época, porque singulariza esse beijo. E também porque não parte da emoção para o leitor que lê ambos os textos, como sendo uma experiência particular de quem escreveu, por exemplo. O poeta que escreveu, no caso, eu acho que até uma poetisa que escreveu esse poema, Meu Dia na Sé, em comparação a outro bilhete que trata sobre o mesmo assunto, Um Beijo, que foi próximo de uma igreja, até no meio-dia também, no mesmo horário. Tratam sobre o mesmo assunto, tem praticamente os mesmos pontos, só que abordado de uma forma diferente, pela linguagem. Então, dentre os importantes princípios que os formalistas russos eles abordavam é que a investigação e a explicação do texto literário ele se dava a partir dos procedimentos do processo. Então, eles não se voltavam para as teorias extraliterárias, como eu até citei anteriormente, filosofia, sociologia, psicologia, se voltava para a materialidade do texto literário, para essa linguagem, para a forma, até o nome, formalismo. Então, o importante para eles era o prion. O que era o prion? O prion, ou processo, é o princípio da organização da obra como produto estético. Tem nessa ideia da linguagem, como é tratada a linguagem. Jamais um fator externo. Então, o que interessava a eles era essa forma da linguagem, como era organizada essa obra. Então, envolvia todo um procedimento. O poeta ou o escritor, ele tinha todo um procedimento para a criação e organização dessa obra, a partir desses temas comuns do cotidiano, que ia conferir um diferencial para essa linguagem e, consequentemente, na abordagem desse tema, o beijo, o amor, até questões problemáticas sociais tinham esse diferencial. Então, eles se centravam muito na materialidade, na forma da linguagem. Então, de acordo com Ronan Jacobson, que ele foi quem propôs a teoria dos sistemas das funções da linguagem, no estudo literário, o objeto de estudo não era a literatura, até por esse caráter abstrato que a literatura tem, mas era a literariedade. O que era essa literariedade, que trata até no texto de Terry Egerton? É o que faz com que determinada obra ela seja considerada uma obra literária. Que no caso, como eles se voltavam muito para a poesia, eram esses procedimentos, esse uso das figuras de linguagem, figuras de pensamento, que fazia com que o processo de criação de obras, poesias, de textos em prosa, romance, novela, eles tivessem seu diferencial na linguagem, na forma de tratar esses assuntos cotidianos, que se davam a partir do uso desses artifícios motivados, que eram as figuras de linguagem, figuras de pensamento, e vocês podem até pesquisar em outra fonte. Eu também vou mandar um link extra para vocês também entender um pouco sobre o formalismo russo e o neocorticismo, que eu achei também muito boa a explicação do rapaz que numa época eu assisti. Então, para os formalistas russos, a poesia é a linguagem em sua função estética. Então, a poesia tem esse valor dentro da sua linguagem, do uso que ela faz da linguagem, como tendo um valor estético, que foge de outras linguagens do cotidiano, no nosso próprio cotidiano. Então, fala dentro da poesia que a função que mais prevalece é a função poética. Eu até sugiro que vocês pesquisem outros textos ou então assistam ao vídeo sobre quais são as funções da linguagem, função referencial, função emotiva, que inclusive a poesia pode ter a função emotiva, a função referencial, que naquele poema do beijo Meio-Dia na Sé, tem a função emotiva, tem a função referencial, porque a referencial é o beijo. A emotiva, é esse eu lírico, que é a voz que fala no poema, que é diferente
do poeta que escreve o poema, porque o poeta é quem escreve o poema, mas a voz que fala na poesia é o eu lírico. Então, existe a função referencial, que é o assunto, que é o beijo, e a função emotiva, que é esse eu lírico, focar nesse emissor que transmite sua emoção, essa voz no poema. Só que o foco nesse poema, na poesia, é a função poética, que é justamente fazer com que essa linguagem fuja do cotidiano, mas não só no sentido de ser uma linguagem rebuscada, mas a maneira como a obra é organizada, no sentido que o poeta, a poetisa que fez essa poesia, ela cria uma nova visão sobre esse assunto, que é um assunto cotidiano, o beijo, e faça com que o leitor ele tenha uma percepção singular, particular desse beijo, que nem mostra na comparação entre os dois textos. Tem o mesmo assunto, mas a forma como é organizado e como é elaborada essa linguagem é diferente. É singular, é particular. Enquanto o outro texto pode parecer um bilhete de amor de uma mulher que está apaixonada, vinha para outro rapaz, fazendo com que a gente pense que é uma emoção particular dela, no eu lírico, nessa mensagem, na forma de tratar esse assunto cotidiano, o beijo, faz com que tenha o caráter que aquele beijo, aquela sensação não é particular do poeta ou da poetisa que escreveu o poema, mas é de quem lê, de quem sente aquele poema no aqui e no agora. Tem essa percepção do beijo de uma forma singular. Então é isso. Porque por mais que aquele poema ele tenha uma função referencial que é tratar sobre o assunto, o beijo, essa função referencial ela não se reduz ao utilitarismo pragmático, nem ao automatismo desse sentido pragmático. O que é sentido pragmático? É o sentido prático da linguagem. Sentido referencial na poesia, que tem esse sentido referencial tratado do beijo, mas qual é a função que se sobrepõe na poesia? A função poética. Então, dentro da linguagem comum, não se reduz ao utilitarismo da linguagem referencial, que é essa linguagem que faz a gente já ter uma ideia de quais o objeto, quase no nosso mundo real, imediatamente. E esse pragmatismo é essa função prática da linguagem, que também não se reduz à poesia, mesmo tratando sobre essa função referencial, não se reduz, como ele vem dizer aqui no texto, no automatismo, porque se torna automático. Naquele primeiro texto, que fica ao lado do poema, quando trata do beijo, é automático. É utilitário, porque você já vai saber qual foi o beijo, qual foi o lugar, foi perto de uma igreja, foi ao meio-dia. Mas dentro do poema, a construção é totalmente diferente. Meio-dia na Sé. Então, na Sé pode ser até a igreja. O meio-dia, dentro do título do poema, já marca que foi ao meio-dia, às 12 horas da manhã. Já indica até onde foi o local. E no outro texto também indica, mas a forma como é elaborada, a percepção que a gente tem sobre esse beijo, como se dá esse beijo é totalmente particular. Então não se volta só no sentido referencial de dizer, foi um beijo, foi em determinado local, foi em determinada hora. Não, faz você viver aquela emoção no aqui e no agora. Então não é a emoção particular do poeta que escreveu o poema, mas é de todo leitor que lê aquele poema e se envolve com aquela experiência, que é singularizada, embora seja um beijo ao cotidiano, mas é particularizada a partir daí, da forma como o poeta ele elaborou, que tem uma percepção que dura mais do que simplesmente falar, nunca mais esqueci daquele beijo no meio-dia que demos perto lá da igreja da Sé. Diferente. Por mais que esse primeiro texto, esse bilhete, tenha uma emoção, mas é uma emoção que se reduz, se a gente pensar, a emoção particular que aquela pessoa viveu. Enquanto quem lê esse poema vive esse poema no aqui e no agora, não como uma experiência particular do poeta, porque não é o poeta que fala no poema, é o eu lírico
mas de todo mundo que lê aquele poema. Então tem essa percepção particular desse poema. Então os formalistas russos, dentro dessa ideia de singularizar essa percepção do leitor sobre determinado assunto cotidiano e tornar essa experiência única a partir da linguagem, por isso que eles focavam na materialidade do texto literário, principalmente na poesia, que foi o que inicialmente eles se deteram mais a investigar e tentar explicar, né? Que era casos era meio que gerais, eles tinham essas teorias, essas abordagens deles, mas para explicar essa literariedade que conferia esse caráter de obra literária a um texto, sentido real e não em determinadas obras específicas. Então era meio que generalizante as abordagens das teorias. Então, o ponto que trata no texto é o estreito vínculo com o procedimento de singularização e estranhamento. Então, tem esse vínculo, a percepção singular sobre o beijo que trata o poema Meu Dia na Sé, tem essa visão particularizando o assunto do beijo e também traz o estranhamento, porque foge da linguagem cotidiana, até do bilhete ao lado que tem no exemplo na apostila de vocês. Trata sobre uma forma diferente. Um cisne e dois badalos, a metáfora o beijo erótico apaixonado. Então, outro ponto também, que agora a gente vai se deter nas obras literárias, mas em prosa, que o formalismo russo ele vai problematizar a partir também dessas suas reflexões sobre a questão da periodização canônica. O que é essa periodização canônica? Aquelas obras literárias que elas eram classificadas como cânones da literatura, até dentro de uma ideia, de uma escola literária, de uma estética, romantismo, realismo, o classicismo, simbolismo, parnasianismo, essas obras dentro de um período de tempo que eles marcam. O romantismo foi de tal data, o realismo. Então vai tratar sobre isso também, que tem esse recorte, né, que ordena os autores, que ordena a partir dessa ideia de estético e do assunto que tratava essas obras, que classifica José de Alencar, escritor romântico, ao lado também mais ou menos de Joaquim Manuel de Macedo, porque os assuntos deles foram autores que dentro de um recorte históricos e dentro da ideia da estética e do assunto que tratavam as suas obras, eram cânones da literatura brasileira que estavam situados num determinado tempo, como sendo o período romântico, sendo a estética do romantismo. Então, com esse estudo dos formalistas russos, poderia ser escrita, inclusive, a história da literatura, dentro dessa ideia das escolas literárias, romantismo, realismo, dessas estéticas. Por quê? Como eles se voltavam muito para investigar esses procedimentos singulares, então a história da literatura, dos gêneros, até os gêneros, eles poderiam ser redefinidos, reescritos, tanto a história no sentido da estética, da escola literária a qual essas obras pertenciam, tanto poemas como romances, novelas, como também a questão que trata aqui desses autores que pertenciam a essas escolas literárias, porque o que ia importar eram os procedimentos, que se tivessem procedimentos comuns, até dentro da poesia, e tem uns que tem procedimentos em comum com outros, mas devido ao tema e outras questões, eles são considerados de outras escolas literárias, de outras estéticas. Então, o formalismo russo, a partir da investigação desses procedimentos, eles também poderiam reescrever a história da literatura dessas obras, desses autores, a partir desses procedimentos. Então, eles também pensavam nisso. Então, eles meio que recusavam a distinção entre forma e conteúdo, no sentido que existe a forma da linguagem, e o conteúdo, o que é que trata essas obras.
eles consideravam que elas eram formas integradas, que o conteúdo era integrado à forma, porque na visão deles, que eu até marquei aqui, o conceito de forma estava ligado ao conteúdo. Então, a forma que era utilizada nessas linguagens, nesse poema, nessa obra, nesse romance, ele fazia com que o conteúdo